Da mesma forma que impulso e quantidade de movimento estão juntinhos, trabalho e energia também estão juntinhos, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, energia mecânica. Lembrando que lá no YouTube tem lá um vídeo de energia e suas energias renováveis e não renováveis, que é um conteúdo importante que cai no Enem, certo? Que é cobrado no Enem. O Enem cobra energias renováveis e não renováveis. Então, vamos lá. E aí tem uma frase aqui que a gente usa na física que diz o seguinte: não existe... desculpa. A energia não se cria e nem se destrói, ela apenas se transforma, né? Eu não tenho como criar energia do nada, como o chamado motor perpétuo, que é o motor, uma fantasia, né? Um motor fictício, onde esse motor funcionaria para sempre, sem precisar de uma fonte externa de energia. E não tem como você criar um motor que cria energia do nada. Ele tem que consumir alguma fonte de energia para poder produzir e converter em outra fonte, em outra forma de energia. Então, não existe vida sem energia, não importa a fórmula ou tipo, ela está em tudo e em todos. E essa frase aqui é a frase de Lavoisier, utilizada na química, que ele diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente aproveitou isso para falar dentro da física em relação à energia. Então, a primeira máquina que utilizou a energia, que utilizou o calor como fonte de energia, né? Há relatos de Heron de Alexandria, de 10 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. E aí ele teve a ideia de aproveitar o calor para produzir movimento como fonte de energia. E aí ele aqueceu água, tem um recipiente aqui dentro, tem água, né? Aqui cozinhando. Aqui dentro tem água. Na hora que ele aquece essa água vira vapor. O vapor quente sobe e sai por esses tubos aqui, ó. Na hora que o vapor quente sai, esse meu negocinho aqui começa a girar. Inicialmente isso não tinha utilidade nenhuma, que era uma máquina que ficava girando ali devido à saída do vapor quente. Mas depois, posteriormente, utilizou-se essa ideia para poder construir as máquinas térmicas. E aí, por exemplo, na Revolução Industrial, que foi o boom das máquinas térmicas, nós temos, por exemplo, as locomotivas, que são as Maria-Fumaça, que são a cara da Revolução Industrial. Então, elas se utilizavam do calor para poder produzir energia. Então, tinha a queima do carvão, o vapor quente passava por tubulações, empurrava pistões, os pistões se movia as rodas do trem. Quanto mais calor você produzia, quanto mais carvão você colocava, mais calor era produzido e mais você conseguia mover esses pistões. Aumentava a velocidade do trem. E aí criou-se barcos, né, navios movidos a energia térmica, a calor, né, carros, só que o carro não deu muito certo porque você tinha que dirigir e jogar o carvão, então era um pouquinho meio complicado, né, e perigoso. E aqui nós temos uma usina termoelétrica que se utiliza do carvão, eu queimo, o calor aquece a água, essa água aquecida vira vapor, o vapor quente gira a turbina está ligada a um gerador, produz energia elétrica. Aqui eu tenho um carro de Fórmula 1, os engenheiros perceberam que toda a vida que o carro freava, eu tinha 300 km por hora até 100 km por hora, uma freagem em um curto intervalo de tempo. Então, os discos de freio, eles superaqueciam, chegam a ficar incandescentes, como vocês estão vendo nessa foto fantástica. Então, como esse disco de freio aqui ele fica incandescente, significa que o atrito entre as pastilhas de freio e o disco fez com que muita energia fosse tirada, um trabalho negativo grande realizado aí. E aí o que foi que eles pensaram?
eu posso utilizar essa energia que está sendo perdida aí. Então, eles criaram um dispositivo chamado de KERS, que recupera essa energia que está sendo desperdiçada, esse calor que está sendo desperdiçado aí, para poder voltar para o motor do carro e dar um pouco mais de potência. Aqui eu tenho uma usina simples, de uma usina eólica, simples de se construir. Eu tenho aqui um recipiente contendo álcool ou alguma coisa para queimar. Na hora que você queima, ele vai aquecer essa lata. Dentro dessa lata tem água. Essa água vira vapor, sai por esse buraquinho aqui, ó. Aqui na frente eu tenho um cooler ligado, cooler de computador, ligado num LED. Na hora que o vento que sai daqui, o ar que sai daqui, bate e gira essa hélice do cooler, a lâmpada acende, né? O LED acende. Então, é uma forma de produzir energia luminosa. É viável? Não, não é viável, porque de qualquer forma você tem que queimar alguma coisa aqui. Mas, por exemplo, faltou energia na sua casa, você vai ter que acender de qualquer forma uma vela. Então, se você vai de qualquer forma acender uma vela, você pode acender a vela aqui embaixo. Acende a vela aqui embaixo, deixa a vela queimando e na lata, a lata vai aquecer a água, vai virar vapor e vai acender o LED. Então, além do brilho da vela, você está aproveitando o calor desperdiçado pela vela para poder produzir luz, né? Seria útil. Aqui eu tenho algumas formas de energia, né? Eu tenho energia cinética, que nós vamos falar já já. Energia elétrica, que todo mundo sabe, na sua casa tem, nesse momento você está utilizando. Energia luminosa, que você também tem que estar utilizando, a luz do aparelho, a luz que chega até a gente, a luz para poder ver as coisas. Energia sonora, por exemplo, eu estou falando, quando você solta alguma coisa, o objeto cai no chão, produz som, então tem energia sonora. Energia nuclear, energia obtida a partir do núcleo dos átomos, né? E aí eu posso produzir energia elétrica a partir da energia nuclear, por exemplo. Energia potencial, que nós vamos falar também, que é uma energia que pode ser armazenada, potencialmente armazenada. Energia térmica, por exemplo, o calor, né? É uma forma de energia térmica em movimento. Então, você está toda hora produzindo calor. Toda hora você está mandando calor para o meio ambiente na forma de ondas eletromagnéticas chamadas de infravermelho. Seu corpo está constantemente emitindo radiação infravermelho. Então, você tem calor sendo desperdiçado na forma de energia sendo desperdiçada na forma de calor. E temos energia química, que é a energia obtida a partir de reações químicas. Por exemplo, uma bateria, pilhas, baterias, e aí são energias químicas, certo? Aqui eu tenho algumas fontes de energia e as usinas, né? Então, fonte de energia é o sol, e eu posso produzir uma energia elétrica através da energia do sol, e a energia solar, né, através de placas fotovoltaicas, que elas utilizam do princípio de Einstein de efeito fotoelétrico para produzir energia elétrica. Vocês vão ver isso no próximo ano. Água represada, que produz através da queda d'água, energia elétrica nas hidrelétricas. O núcleo radioativo aqui, o urânio, que pode produzir energia elétrica através das usinas nucleares. A queima do combustível fóssil, usinas termoelétricas. E o vento, que aqui eu tenho as eólicas, que nessa região, Macau, Guamaré, você tem muitos, Guamaré, né, principalmente, tem muitos parques eólicos. No caminho para Macau tem muito parque eólico. Aqui eu tenho placas de energia solar, e aqui eu tenho uma usina hidroelétrica. A reservatório de água, a água aqui nessa altura, ela possui o que eu chamo de energia potencial gravitacional. Quando essa água começa a descer aqui, ela começa a se movimentar. Então, essa energia gravitacional, ela vai ser sendo convertida em energia cinética. E aí essa energia, essa água bate nessa turbina, essa turbina gira, ela está ligada a um gerador que vai produzir energia elétrica, que vai converter essa energia cinética em energia elétrica. E essa energia elétrica vai ser mandada para a rede.
Aqui eu tenho a usina termoelétrica, que é a mesma coisa, só que ao invés de usar a queda d'água para produzir energia, eu vou usar a queima dos materiais, por exemplo, do carvão. Então, eu uso a queima do carvão, produz calor, esse calor aquece a água vira vapor, o vapor passa pela turbina, a turbina converte esse movimento em energia elétrica. Puta merda, esses políticos é foda. Aqui eu tenho, ó, aquece, a água vira vapor, passa na turbina, gera energia elétrica. Esse vapor desce, condensa, vira água novamente e volta para o gerador, ou volta para o recipiente, para a caldeira, e aquece, e assim você vai. Um ciclo produzindo energia elétrica. Essa produção é cara, por isso que quando a gente está com bandeira vermelha na conta de energia, significa que nós temos pouca água nas usinas hidrelétricas. Então, se ligam as usinas termoelétricas para poder produzir energia elétrica também. E ela é cara para manter. Ou a diesel, ou a carvão, seja lá o que for. Aqui eu tenho a usina nuclear. É o mesmo princípio, só que ao invés de usar a queima do carvão ou usar a água para mover a turbina, a energia liberada pelos núcleos radioativos vai aquecer a água vai virar vapor, o vapor quente vai passar na turbina, a turbina vai girar a turbina está ligada ao gerador, produz energia elétrica. Essas usinas são próximas a rio ou a um lago, porque ele tem que ficar pegando essa água para poder resfriar esse condensador aqui, e resfriar os tanques, porque senão, se isso aquecer demais, ele explode, como já ocorreu no Japão, e houve um desastre em Chernobyl. Inclusive tem uma série na Netflix, sei lá, HBO, Chernobyl, não, mas não é que é desse diabo. E esse vapor que vocês estão vendo saindo aqui, ó, é só vapor d'água, tá? Não é poluição, não. A poluição criada por esse carinha aqui vai ser o lixo radioativo. Quando acabar a energia desses bichinhos que eles precisarem descartar, o problema tá aí. Você cava um buraco no chão, geralmente com a caixa de concreto, e eles botam os tonéis aqui, contendo esses materiais radioativos, e fecham, e fecham essa minha tampa aqui, né? E aí deixa esse negócio lá, até acabar a radiação dele, que vai demorar muitos milhares de anos. HBO, é isso. Oi. Ah, tá. Que medo. Aqui eu tenho um vídeo, não sei se eu consegui visualizar direitinho, mas depois eu mostro a vocês na aula gravada, tá? Um cara que ele criou um dispositivo para carregar o celular dele. Porque conforme você vai andando, o seu corpo vai convertendo energia constantemente. Energia de movimento, que eu chamo de cinética, e energia potencial gravitacional, quando eu levanto e abaixo alguma coisa. E eu posso utilizar essa conversão de energia constante para poder produzir energia elétrica. Inclusive, tem um cara que produziu uma bolsa, e conforme... Sabe quando você tenta correr para pegar um ônibus com a bolsa nas costas, que a sua bolsa sai batendo nas suas costas? Pois bem, esse pula-pula da sua bolsa, esse sobe e desce, pode ser utilizado para produzir energia elétrica. Que já foi utilizado, por exemplo, em estádios. Um tapete, onde quando a torcida pulava, aquele pula-pula nos tapetes, eles aproveitavam e convertiam aquela energia em energia elétrica. Vou mostrar aqui para vocês, tá? O Onix, ele é um gerador que, atrelado à perna, ele pega o movimento do joelho e converte na energia elétrica. Cada vez os celulares têm mais aplicativos, mais funções, só que sempre peca na questão da bateria mesmo. Por isso surgiu essa ideia do Onix, de transformar o corpo numa fonte de energia na qual nós não dependêssemos mais de tomadas. Também tem essa questão agora de aumento, um aumento atrás do outro da luz. A gente sabe que esses carregadores convencionais, eles precisam da energia elétrica da tomada. Isso daí é um gasto a menos, no caso, com o projeto que as pessoas teriam.
esse equipamento na perna dele, velho? Que é algum dispositivo de segurança, né, cara? Eu acho que é uma pochete. Ai, não sei, não dá pra saber o que é não. Carregador de celular? Como é que funciona esse dispositivo? Se trata de um bloco, né, com uma haste mecânica, que depois de encaixado na bolsa, ele pode ser preso à perna, como se ele já fizesse parte da perna. Que isso, sério mesmo? Que show! Agora eu só acredito vendo funcionar. Gente, tá carregando, eu não acredito. Maneiro, tô precisando de um. A tendência aí foi aproveitar o movimento do corpo justamente por conta da correria do dia a dia. É bom porque a pessoa vai para qualquer lugar que vá, não precisa ficar toda hora na tomada. Para carregar 100% o celular, é necessário caminhar 1 hora com o Onix. No caso de emergencial, 15 minutos são já o suficiente para poder fazer uma ligação, enviar uma mensagem. O nosso objetivo é levar isso para o mercado, para que todas as pessoas elas tenham acesso a isso e também ajudar na questão das pessoas não ficarem presas dentro de casa. Elas poderem até mais caminhar, vir em espaços abertos como esse. O Onix ele veio para tentar facilitar a vida das pessoas. Os caras criaram um dispositivo onde, conforme ele vai movendo a perna, ele vai produzindo, convertendo essa energia de sobe e desce, energia potencial gravitacional e cinética, em energia elétrica. E aqui tem um carinha que aproveitou essa conversão de energia, que é o sistema, por exemplo, da montanha-russa, só que ela usa hoje energia elétrica. Ele fez uma montanha-russa onde a fonte de energia é ele, e o carrinho vai se movendo, não sobe e desce, só utilizando a conversão de energia. O cara criou aí para os filhos brincarem uma montanha-russa em casa, que se utiliza dessa conversão de energia. Energia cinética e energia potencial gravitacional. Lembra que eu falei para vocês sobre aquela transmissão de engrenagens, transmissão de polias? Eu ia mostrar um vídeo de uma mini usina, eu vou mostrar agora. E aí, preste atenção que ele vai falar. Se vocês não estiverem escutando, vocês me avisam. E ele vai falar sobre essa conversão. E pega uma polia, junta com outra, assim você vai. Ah, tá. E aí você vai conseguir visualizar tudo que eu disse. E ele vai dizer, olha, eu pego esse junto com esse e vai aumentar o número de rotações porque está acoplado com esse. Vocês vão ver. Fala, galera do canal F de Física, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter uma aulinha um pouco diferente. Estamos aqui na chácara do meu sogro. E a primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei aqui, cara, foi nessa nossa amiga roda d'água. Essa roda d'água que funciona como se fosse uma pequena central hidrelétrica. Beleza? Ela não pode ser classificada especificamente como uma PCH, porque ela não tem uma potência de geração de uma PCH, mas é uma centralzinha hidrelétrica. E hoje a gente vai aprender como funciona então esse processo de geração de eletricidade a partir da força da água. Vamos nessa? E a primeira coisa que você precisa fazer é gerar um desnível entre a água da montante e a água da jusante, para que você possa então utilizar-se da energia potencial gravitacional da água. Vocês veem que esse lado aqui, a montante, né, essa área está alagada porque foi feito um represamento, um sistema de represa aqui, que permite esse desnível, né, e aproveitamento da energia potencial gravitacional da água. Aqui a gente tem a nossa comporta, né, caso ele queira fazer algum serviço de manutenção da turbina, caso ele queira simplesmente parar o serviço, ele vai então fechar essa comporta e aí então ele pausa o serviço de geração de energia. Desse lado aqui vocês veem que a força da água é maior, nós estamos a jusante, então portanto o nível desse lado é menor do que o nível do outro lado, é o que possibilita então a rotação dessa roda d'água. Vamos entender aqui melhor como funciona a parte mecânica, né, dessa transmissão de movimento até a geração de eletricidade. Lembrem-se que o nível da montante é maior do que o nível da jusante, né? Então nós temos uma diferença de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética, dando então mais velocidade para essa água. Essa velocidade, essa água que vai então se chocar
com as espátulas nessa roda d'água, vai fazer com que ela adquira esse movimento de rotação que vocês estão vendo aqui. Essa rotação, através de um acoplamento inicial pelo eixo, olha só, já pega até um link aí com movimento circular, né? Lembrando que um acoplamento pelo eixo, a frequência é igual, velocidades lineares são diferentes, mas a frequência é igual, né? Você vai ter aqui uma transmissão de movimento através de um sistema de polias que está aqui dentro, né, desse aparelho. Aqui dentro você tem também um motorzinho de partida inicial que serve para garantir a continuidade do movimento. E aí, após o sistema de transmissão interno de polias aqui, né, você tem então um movimento de maior velocidade saindo desse lado aqui, ó. Você perceba que ali, ó, né, ela está girando com uma velocidade angular bem baixa. Esse sistema de polias aqui serve justamente para dar uma velocidade de saída maior do lado de fora. Aí sim você pega então essa rotação, agora com acoplamento não mais pelo eixo, agora acoplamento pelas bordas, com velocidade linear igual, ok? Você transmite aqui para esse outro sistema e agora sim nós chegamos no nosso gerador, né? E aí lembra que o gerador utiliza da lei de Lenz, que diz que a natureza eletromagnética não gosta de variações no seu fluxo magnético, né, no seu fluxo de campo magnético. E a partir do momento que você coloca, né, uma polia metálica para girar nas proximidades de um campo eletromagnético, nesse caso esse campo eletromagnético não dá para ver, mas aqui dentro é utilizado, é formado por ímãs de neodímio, essa rotação vai incomodar o campo magnético, o campo eletromagnético gerado por esses ímãs de neodímio, e como resultado disso nós temos uma força eletromagnética que tenta se opor a esse movimento, e nós temos também corrente elétrica, e nesse caso aqui é trazida através desses fios para alimentar essas bombas, e essas bombas então vão impulsionar a água aqui do rio até o sistema aí de açudes ou para qualquer outro fim desejado. Beleza? Então, resumindo, pessoal, nós temos primeiro uma transformação de energia potencial gravitacional causada por um desnível da água da montante em relação à jusante. Essa energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. Essa energia cinética dá, então, movimento à roda d'água, né, por um sistema de polias. Então, essa energia cinética ainda até aqui só temos energia cinética, pessoal. Até aqui só temos energia cinética. Tivemos aí duas transformações. Essa energia cinética, então, através da lei de Lenz, vai transformar energia mecânica em energia elétrica, ok? Nesse caso aqui, alimentando essas bombas. E, posteriormente, essa energia elétrica vai se transformar em energia cinética novamente, levando essa água do rio até o sistema de açudes. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido aí um pouquinho sobre o sistema de geração de eletricidade, né, a partir da força da água. A gente chama esse tipo de geração hidroelétrica, okay? É dessa mesma forma que as usinas hidrelétricas se utilizam para gerar eletricidade. A única coisa que vai mudar é o sistema de turbinas, vão acrescentar mais turbinas, vão dar uma queda d'água maior, mas o princípio é esse. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu gostei, de curtir, de compartilhar com seus amigos, se inscreve no nosso canal para dar aquela força para a gente continuar fazendo mais materiais de qualidade, especialmente para vocês, beleza? Aqui eu tenho aquele sistema de Heron, só que é bem simplesinho. Só que ao invés de usar a roda para girar, que ele faz o objeto girar dentro d'água. Essa vela aquece esse caninho aí. Na hora que ela aquece o caninho, o ar que tem dentro começa a sair. Lá embaixo eu tenho uma saída em sentidos opostos. E aí o negócio começa a girar. Bem simples. Do mesmo jeito do motor de Heron, só que dentro d'água. Vamos lá, o que é energia, né? Eu já falei para vocês, quando a gente falou de trabalho, eu já expliquei para vocês o que é essa energia, né? Eu posso fornecer energia ou retirar energia de um corpo
para ele realizar um trabalho, né? Para ele se deslocar. E isso digo que eu realizei um trabalho ou fiz um trabalho negativo, tirando energia de um corpo, ou um trabalho positivo, fornecendo energia para esse corpo. Então, nesse caso aqui, agora a gente entra no conceito de energia mecânica. E aí, o que é energia? A energia propriamente dita é a capacidade de um corpo produzir trabalho, né? E aí, o que é energia mecânica? A energia mecânica, existem várias formas de energia, como eu já disse a vocês, e existe a energia mecânica, que é uma delas. O que é energia mecânica? A energia mecânica é a energia, é a soma das energias potencial, energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A soma dessas três energias me dá a energia conhecida como energia mecânica. Deixa eu só ver se eu boto aqui uma pontinha mais... Deixa eu... Então, o que é sim, a unidade de energia é o Joule, tá certo? O Joule, igual a unidade de trabalho, tá? Eu disse a vocês que elas estão relacionadas, porque trabalho e energia, trabalho é a quantidade de energia que eu forneço o retiro de um corpo para ele realizar um deslocamento, né? E energia é a capacidade desse corpo realizar esse deslocamento. Então, o que é energia cinética? Sempre que você tiver um corpo se movimentando, então, obrigatoriamente, você já tem ali energia cinética. Você já sabe que você está falando de energia cinética. Então, estou movendo um bloquinho qualquer. Então, eu já sei que esse bloquinho ele possui uma certa energia cinética. Energia cinética ela está relacionada com a velocidade dos corpos, com a massa e com a velocidade dos corpos. E ela é dada por esta equação. mv² sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Se eu tenho um corpo parado em repouso, a energia cinética dele vale 0. Ele tem outras formas de energia, mas a de energia cinética ele não tem. Então você se alimenta, você recebe a energia do alimento, e parte dessa energia é utilizada para o funcionamento do seu corpo, parte dessa energia é utilizada para manter o seu corpo aquecido, e aí você perde muita energia jogando calor para o meio ambiente, como eu tinha dito, na forma de radiação de infravermelho, e você usa parte dessa energia para se movimentar. Então você converte parte dessa energia recebida em energia cinética, que é a energia de movimento, né? Sempre tem essa produção, essa conversão de energia. Se você está fraco, se você não se alimentou, você fica indisposto para realizar caminhadas, por exemplo, para realizar trabalhos, porque você tem pouca energia, o seu corpo está sem energia, por isso que você se sente indisposto, por isso que a alimentação é tão importante. O que é o teorema da energia cinética? Se eu tenho um corpo parado, um bloquinho aqui parado, e de repente alguém empurrou esse bloquinho. Se alguém empurrou esse bloquinho passou a se mover. Se ele passou a se mover, então é porque ele recebeu ele recebeu um certo trabalho. Alguém forneceu energia para esse bloquinho. Então, se ele tinha inicialmente uma energia cinética igual a 0, e agora ele passou a ter uma energia cinética qualquer, é por conta que ele recebeu um trabalho, recebeu uma energia externa. Então, eu posso afirmar que o trabalho foi o responsável por fazer essa energia cinética variar. O responsável por variar a energia cinética de um corpo é o trabalho. O contrário, se eu tenho aqui uma bolinha se movendo com uma certa energia cinética, e aí, de repente, essa bolinha parou. Se essa bolinha parou, é porque ela perdeu essa energia. Quem foi que tirou essa energia dela? Foi a força de atrito, que realizou nela um trabalho negativo. Então, de qualquer forma, o trabalho foi o responsável por fazer essa energia cinética mudar, chegar em 0. Ok, galera? Tranquilo? O que é energia potencial? Energia potencial é uma energia que pode ser armazenada. Sempre que eu falo de energia potencial, estou falando de energia que pode ser armazenada, como, por exemplo, a energia química, que é uma energia potencial. Ela está armazenada e eu posso utilizá-la a qualquer momento. Então, essa energia potencial, nós dividimos ela em energia potencial gravitacional,
e energia potencial elástica. E aí nós vamos falar sobre cada uma delas. O que é a energia potencial gravitacional? É a energia que está associada com uma certa altura. Veja só, eu falei que a energia cinética estava relacionada com a velocidade. E a energia potencial gravitacional está relacionada com a altura. Falei de energia gravitacional, falei de altura, falei de energia potencial gravitacional. Então, por exemplo, se eu levanto um certo objeto até uma certa altura, e ele está paradinho lá, eu realizei um trabalho para levar esse objeto para cá, né? Se ele está paradinho, você pode dizer, ele não tem energia nenhuma. Tem. A energia que ele tem nesse momento chama-se energia potencial gravitacional. É tanto que na hora que eu soltar esse objeto, ele começa a ganhar velocidade. Na hora que eu abandono ele, essa energia que ele tem nesse momento que ele está paradinho aqui, ó, é a energia potencial gravitacional. Na hora em que eu solto ele, que ele começa a cair, ele começa a converter essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Ele vai convertendo em energia gravitacional e cinética. A altura está diminuindo. Então, essa energia gravitacional, aos poucos, vai diminuindo. E a energia cinética dele, aos poucos, vai aumentando, porque a velocidade dele começa a aumentar. Então, ele começa a cair, a gravitacional diminui, porque a altura diminuiu, e a cinética aumenta. Gravitacional e cinética são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Ok? E ela é dada pela mesma equação do trabalho. Trabalho, eu disse a vocês que era peso vezes altura. E o que é peso? Peso não é massa vezes gravidade? Então fica isso aqui, ó. Essa equação do trabalho, esta é a equação de energia. Energia é o peso vezes altura. Ou energia é a massa vezes gravidade vezes altura. Tá certo, galera? É a mesma equação. Então, a hidrelétrica, ela armazena energia lá em cima. Essa energia armazenada lá em cima possui uma certa... Essa água armazenada lá em cima possui uma certa energia potencial gravitacional. Quando ela começa a descer, ela começa a converter essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Aí passa pelas turbinas. Essas turbinas giram e eu vou ter produção de energia elétrica. Energia potencial elástica é a mesma equação do trabalho da força elástica. A mesma equação. Está aqui, ó. Mesma equação. Está relacionado, por exemplo, um índio vai atirar um arco e flecha. Na hora que ele puxa e tensiona a corda, ele atribuiu uma certa energia potencial elástica ali, que está preparada para ser utilizada. Na hora que ele solta, ele converte essa energia elástica em energia cinética, né? Ele transfere toda essa energia elástica para energia cinética, que é energia de movimento. Outro exemplo, digamos que você vai pular de bungee jump. Então, você está aqui em cima, lá na ponte, e aí você vai pular de bungee jump. Você sabe que tem uma corda que fica amarrada, um elástico que fica amarrado nas pernas do cara. Qual é a energia desse carinha nesse momento que ele está pendurado? Quando ele está lá em cima, a energia que ele possui é a energia potencial gravitacional. Ele está parado. Aí ele saltou. Na hora que ele salta, na hora que ele começou a descer aqui, primeiro momento, ele está pulando, o elástico ainda não está esticado. Sonoplastia dele pulando. Ai, caraca! Que loucura! Então ele começa a converter parte dessa energia gravitacional. A energia gravitacional vai diminuindo, porque a altura está diminuindo, e começa a surgir, então, uma energia cinética, que é a energia de movimento. Desceu mais. Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagar. Vai saindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Sobe e desce na boquinha da garrafa. Na hora que ele começou a esticar o elástico, começou a surgir, então, a energia potencial elástica.
parte dessa energia gravitacional que estava sendo convertida para cinética, agora também vai ser convertida para elástico. Na hora que o elástico começa a puxar, a energia cinética dele já começa a diminuir, porque ele já começa a ser freado. A energia potencial gravitacional dele também está diminuindo, porque a altura está diminuindo. Porém, começou a surgir agora uma energia potencial elástica. Aí ele estica o elástico todinho ao máximo, até tocar a cabecinha aqui na água. Puf! Na hora que o elástico está todo esticado, e digamos que ele chegou no chão, tocou a cabecinha lá no chão, que foi o ponto de elástico máximo esticado, a gravitacional dele vai ser zero, porque ele não tem mais altura. A cinética também vai ser zero, porque ele para de descer. E toda a energia que ele tinha vai ser convertida em energia potencial elástica. E ela vai ser máxima. Beleza? Então, se houver, que eu vou falar já já, uma conservação de energia, toda essa energia aqui, ela tem que ser convertida em energia elástica. Professor, de fato ocorre isso? Não. Porque se ocorresse, na hora que ele voltasse, ele deveria voltar até o ponto de onde ele pulou, mas ele não consegue voltar, porque parte da energia vai sendo perdida no meio do caminho. Que é justamente a conservação da energia. Se não houverem forças dissipativas, como o atrito, como resistência do ar, o elástico, na hora que ele estica, vocês já pegaram um elástico, você pegar um elástico e ficar puxando ele, na hora que você tocar no meio dele, está quente. Porque parte da energia que você está fornecendo para ele, potencial elástica, está sendo utilizada para aquecer o corpo. Está sendo convertida em energia térmica. Se eu pegar um metal, um aramezinho e ficar dobrando ele, dobrando, até torar, você vai sentir que ele esquenta, porque eu tenho energia sendo convertida em energia térmica. Então, de qualquer forma, a gente vai perder energia, mas se eu considerar um sistema ideal, onde não há atrito, onde não há resistência do ar, onde não há essas perdas de energia, a energia mecânica ela tem que se conservar. E, por exemplo, naquela montanha-russa que eu mostrei para vocês, se a energia se conservasse, se não houvesse perda de energia, quando o carinha solta a filha dessa altura aqui, esse carrinho ele deveria rodar e voltar para a mesma altura. Mas não acontece, porque no meio do caminho o atrito da roda com o trilho faz com que ela perca muita energia, né? Mas em um sistema ideal, onde a conservação da energia mecânica vai funcionar, eu teria que a energia se conservaria e essa menina chegaria até o mesmo local. Está aqui, ó. Se vai haver conservação de energia, digamos que o carrinho ele vai sair daqui, ele está parado em A. Se ele está parado em A, então em A ele só tem a energia potencial gravitacional. Aí ele desceu. Digamos que esse B ele é no chão. Na hora que ele passar pelo ponto B, ele não tem mais gravitacional, porque agora ele está no chão. Então toda a gravitacional tem que ser convertida em cinética. Essa energia tem que ser igual a essa. E na hora que ele passar pelo ponto C ele tem uma certa altura e ele também tem velocidade. Então ele tem, em C ele tem gravitacional mais cinética. Se vai haver uma conservação de energia, então, por exemplo, a energia dele aqui em A tem que ser igual à energia em C. Então, a energia gravitacional dele em A tem que ser igual à energia gravitacional mais cinética do ponto C. Beleza, galera? Aqui eu tenho um exemplo da curva. Nem sempre o caminho mais rápido para essas bolinhas percorrerem vai ser a linha reta. Porque, na verdade, quanto mais conversões eu puder fazer de cinética em gravitacional, mais rápido a bolinha vai se mover. Olha só.
tem algumas coisinhas bacanas aqui. O pêndulo, ele independente de onde você solta ele, se é o mesmo pêndulo, o mesmo comprimento do fio, o período dele é o mesmo, o tempo necessário para ele ir e voltar. Se você solta ele daqui ou daqui, o tempo é o mesmo. Ele vai ir e vai voltar no mesmo tempo. Que é o exemplo daquela curva. Ele solta uma bola mais lá de cima, uma bola mais lá de baixo. É a mesma curva. Então, as duas bolas elas vão chegar ao mesmo tempo no chão. É aqui esse exemplo. Um bloco de massa, 0,6 kg, é abandonado a partir do repouso do ponto A. O ponto A está a uma altura de 2 metros. Altura, 2 metros. Onde está fixa uma mola, que embaixo de constante K igual a 150 Newton por metro. São desprezíveis o atrito e considera a gravidade igual a 10. A máxima compressão da mola vale. Ou seja, essa mola ela vai encolher quantos metros aqui na hora que ela bater? Então, vamos lá. Qual é a energia desse bloquinho no ponto A? No ponto A, esse bloquinho só tem energia gravitacional. Quando ele bater na mola, que a mola comprimir todinha, ele vai parar. Então, só vai ter, nesse momento, a energia da mola, que é uma energia potencial elástica. Então, vou botar aqui, ó. Energia gravitacional igual a elástica. A energia daqui tem que ser igual a daqui. mgh, e aqui é kx ao quadrado sobre 2. M, 0,6. Gravidade, 10. Altura, tá ali, ó, 2 metros. Tá aqui, ó. Massa e altura. O valor de K tá aqui, ó. 150 vezes x ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho 0,6 vezes 10, 6. 6 vezes 2, 12. Aí, quando eu fizer meio pelos extremos, vai ficar 150x ao quadrado, 12 vezes 2, 24. X vai ser igual a 24 sobre 150. Deixa eu ver aqui de cabeça quanto é que dá isso daqui. 24 dividido por 150, 0,16. Isso aqui vai me dar 0,16. Só que tem um 2 aqui, ó. Então, isso tem que passar em formato de raiz quadrada. Vai ficar assim, deixa eu fazer aqui a bagunça. X é a raiz quadrada de 0,16. Quanto é a raiz quadrada de 16? Qual é a raiz quadrada de 16? Então, a raiz quadrada de 0,16, 0,4. 40 centímetros, ou 0,4 metros. Certo? E aí nós entramos no conceito de potência. O que é potência? A primeira máquina inventada, ela foi utilizada para substituir o movimento de um cavalo, por exemplo. E aí deu-se que a potência dessa máquina era a mesma potência de um cavalo. Então, ela tinha a potência de um cavalo de potência. Então, por exemplo, se eu tiver a potência de um corpo, a potência de uma máquina, ela depende da energia ou trabalho, vou mostrar já já, sobre o tempo. O que significa isso? O que significa isso? Digamos que eu tenha 2 carros. Um carro vai de 0 a 100 metros em 10 segundos e o outro carro consegue ir de 0 a 100 metros em 5 segundos. Então, o segundo carro ele tem mais potência. Ele conseguiu realizar o mesmo trabalho, só que em um tempo muito menor. Então, a potência dele é muito maior. Se eu tenho 2 pilhas de documentos e 2 secretárias. A primeira secretária consegue organizar a mesma pilha de documentos. Aquela pilha de documentos em 30 minutos. E a outra secretária consegue organizar aquela pilha de documentos em 45 minutos.
Então, a primeira secretária, por ter feito isso em um tempo menor, a potência dela é maior. Tá certo? Se você tem, por exemplo, um som na sua casa, e esse som tem uma potência de 20 watts, de 200 watts de potência, e o seu vizinho tem um som na casa dele de 500 watts de potência. Certamente, o som mais potente, o som que vai fazer mais zoada, é o som do seu vizinho. Porém, para fazer mais zoada, para ter mais potência, ele também vai consumir mais energia. Então, aqui eu tinha uma máquina para tirar a água de dentro das minas. Potência pode ser calculada como sendo trabalho sobre o tempo ou energia sobre o tempo, já que trabalho e energia estão ali relacionados diretamente, tá certo? E você pode encontrar esses prefixos de unidade, né? Ó, kilowatt, megawatt, gigawatt. Que é 10 a terceira, 10 a sexta e 10 a nona. A energia consumida, ó, se potência é energia sobre tempo, então a energia consumida, ela pode ser calculada como sendo potência vezes tempo. O que eu quero dizer com isso aqui? Você quer saber quanto o seu ventilador consome de energia por mês. Então, você vai lá olhar qual é a potência do seu ventilador. Digamos que a potência do seu ventilador seja de 100 watts. Então, o seu ventilador, ele tem uma potência de 100 watts. Quanto tempo você utiliza ele por dia? Digamos que você durma com ele ligado por dia 10 horas. Então, você fica com 10 horas funcionando. Então, a energia consumida pelo seu ventilador é de 1000 watts-hora por dia. Por dia. Em um mês, o seu ventilador ele consome mais ou menos 30.000 watts-hora. Esse é o consumo do seu ventilador. 30.000 eu posso escrever em kilowatts. 1 quilo é 1000, então isso aqui fica 30 kWh. Por que, professor, você está escrevendo em quilo? Porque se você pegar a conta da COSERN da sua casa, tem assim, ó, 1 kWh de energia equivale, eu não sei agora quanto está custando, mas eu vou botar aqui 70 centavos. Então, 1 kW de energia da COSERN custa 70 centavos. Se o seu ventilador consumiu 30 kWh por mês, então você consegue descobrir quanto você vai pagar de energia só no seu ventilador. Só no seu ventilador você vai pagar aqui, ó, 30 vezes 0,7 é 3 vezes 7. R$21. Somente o seu ventilador. E aí você pode fazer essa conta para qualquer eletrodoméstico da sua casa. E aí você vai ter uma noção de quanto cada eletrodoméstico consome, né? Se você pegar, por exemplo, um chuveiro elétrico, que tem a potência do chuveiro elétrico é altíssima. Então, tem a potência do chuveiro elétrico de 3.000 watts, de 5.000 watts. Né? Se você pegar um chuveiro elétrico com a potência de 5.000 watts e fizer essa continha, dependendo da quantidade de tempo que você demora no banho, você vai ver como o chuveiro elétrico consome energia. Dúvidas? Até aqui. Que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 quilogramas até uma altura de 12 metros? Olha só. Qual é a potência desse motor? Potência é a energia sobre o tempo, ou trabalho sobre o tempo. Qual é o trabalho necessário para erguer esse caixote? É o trabalho da força-peso, que é peso vezes altura, ou massa vezes gravidade vezes altura. Então, a potência desse guindaste vai ser massa vezes gravidade vezes altura dividido pelo tempo. Só que tem que ser em segundos. 1 minuto em segundos
60. Olha só a minha continha. Qual é a potência desse motor? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 12, 24. E repete. 1, 2, 3 zeros. Sobre 60. Isso aqui vai me dar 24 dividido por 6, 4. 400. Então, esse motor ele tem uma potência de 400 watts. Vou tentar, viu, Lucas? O Google Forms, né? Você está dizendo? Vou tentar. Porque vai ficar muita coisa para eu fazer hoje. Eu já estou agora bem cansado. Dessas 4 aulas, eu imagino que vocês também estejam cansados. Beleza, galera? Maria, tinha desenho, velho? Esqueci. Só por curiosidade, os nossos músculos, eles realizam trabalho quando eles se contraem ou se esticam. E essa potência muscular é mais ou menos de 373 watts por cada quilograma de massa muscular. Então, é muita potência que nós temos. Muita potência. E aqui as unidades, ó. Um HP é um cavalo de potência. Vocês podem encontrar esse aqui ou esse aqui, né? Ó. Cavalo de potência é 435 watts. Ou seja, eles perceberam que um cavalo ele realizava o mesmo trabalho de um motor de potência 735. Eu posso escrever esta equação da potência em função da velocidade, tá? Força vezes velocidade, eu posso escrever assim também, ó. Potência é trabalho sobre tempo, que trabalho é força vezes deslocamento. E deslocamento sobre tempo é velocidade. A equação fica assim, bonitinha. Mas dificilmente aparece uma questão para você utilizar essa equação. Que aqui eu digo, ó, as condições extremas de um corpo, de um coração, né? Ele pode bombear 25 litros de sangue por minuto, de forma extrema, tá? Mas normalmente nosso coração, ele bombeia de 5 a 6 litros por minuto, que é muita coisa, tá, galera? Muita coisa. Então, o coração humano conseguiria encher uma piscina olímpica, né, de natação em aproximadamente 2 meses, só no seu duro esforço, né? É muita coisa que ele bombeia. O pico de pressão no sangue, ele é cerca de 6 vezes maior do que a pressão atmosférica. Por isso, quando você se corta, pode jorrar sangue. Quando o corpo se corta, quando o cara vai tirar sangue que enfia a agulha, se vocês já perceberam, às vezes o sangue jorra lá dentro, né? Aqui também tem uma coisinha bacana. O coração, ele bate cerca de 70 vezes por minuto, aproximadamente, tá? Que dá mais ou menos 100 mil batidas por dia. Olha que coisa massa, né? Muito massa. O coração da mulher bate um pouco a mais do que o do homem, né? E o nosso coração, ele gera, em média, uma potência de 1,3 watts. O nosso coração, ele gera, em média, uma potência de 1,3 watts. O que significa isso? Significa 1,3 joules por segundo. Se eu fizer uma continha dessa por dia, né, se eu considerar que um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, eu tenho 86.400 segundos. Multiplicando isso por 1,3, o seu coração, ele gasta por dia, mais ou menos, aproximadamente 112 mil joules de energia. Por dia. Por dia. Para vocês terem noção do que é isso, seria o mesmo de soltar, por exemplo, alguém pulando de um andar, se alguém tivesse em um andar, um prédio de 55 andares, né? 55 andares a mais ou menos 165 metros. Então, se eu tiver uma pessoa a 165 metros de altura, saltando, a energia gravitacional dessa pessoa, por exemplo, uma pessoa de 60 quilogramas, então teria mais ou menos uma energia de
99 mil joules. Ou seja, se eu considerar que esse corpo chega aqui embaixo com a mesma energia cinética que ele tem aqui em cima, então a energia que o corpo chega cinética aqui embaixo é mais ou menos a energia que o seu corpo gasta para funcionar durante um dia. Muita coisa. E essa potência do coração de 1,3 watts é apenas 10% da potência que conseguimos através da alimentação. Ou seja, o rendimento do nosso corpo é de aproximadamente 10%. Então, até o cara colocou aqui uma brincadeira, né? Ou seja, se o nosso coração pensasse, ele não desperdiçava tanta energia com coisas bobas, como com quem não presta para você, né? Então, o nosso corpo ele tem um rendimento de mais ou menos 10%, esse coração, de toda a energia que você consome, que é um rendimento muito pequeno. Muito pequeno. E o que é esse rendimento, professor? Olha só. Toda máquina, para funcionar, ela tem uma potência chamada potência nominal e tem a potência real. O que é isso? Uma máquina, o som, por exemplo. O som ele tem uma potência nominal de 600 watts, mas a potência real dele é 400. Por que isso? Isso aqui é o que ele tem que consumir para funcionar. Para funcionar. E o que ele entrega de som realmente é menor, porque parte da energia ele tem que perder aquecendo, por exemplo. Então ele recebe uma certa energia, realiza um trabalho para funcionar, perde parte da energia e o restante ele utiliza convertendo no que você quer. Todo aparelho aquece, todo aparelho perde energia. Então, o rendimento de uma máquina, ele é calculado em torno disso. Quanto dessa máquina ela efetivamente aproveita? Por exemplo, se eu forneço 600 joules de energia para uma máquina, e essa máquina consegue utilizar 300 joules de energia, ela aproveitou a metade, não foi? Então, o rendimento dessa máquina, o rendimento é de 50%, ou 0,5%. Certo? O quanto que ela aproveita é o que me importa, é o que me interessa. O restante ela desperdiça. Um carro, por exemplo, o rendimento de um carro é em torno de 20%, de 20% a 30%. De todo o combustível que eu forneço para um carro, para ele efetivamente funcionar, ele só utiliza cerca de 80%, ele joga fora cerca de 80% e só utiliza cerca de 20%, de 20% a 30%. Então, essa energia, esse rendimento, ele pode ser calculado como sendo trabalho útil sobre trabalho total, ou energia útil sobre energia total, ou potência útil sobre potência total. Beleza? Então, se eu forneço a uma máquina 1000 joules de energia, isso aqui é a energia total que eu forneci. Energia total. E ela só utiliza para funcionar, ou seja, energia útil, 200 joules, então é porque ela perdeu 800. Então, o meu rendimento aqui vai ser 200 sobre 1000. 200 sobre 1000, 0,2. Ou seja, ela só utiliza 20% para funcionar. Dúvidas, galera? Perguntas? Hoje ainda eu vou tentar mandar para vocês as atividades, tá certo? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até próxima sexta.